Pais amados, tudo bem? Shalom de Deus para vocês. Sejam bem-vindos a esse momento tão especial do coração de Deus para a sua igreja. A palavra diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. O grupo Jejuama, ele começou de um desejo, de levar um entendimento mais claro aos irmãos e à própria igreja sobre a importância e a relevância desse exercício espiritual que é o jejum. Mas o grupo continua a crescer. O grupo tem crescido e tem prosseguido a crescer, eu creio que vai crescer ainda mais. E como os planos de Deus são bem maiores do que o meu e os teus planos, o Senhor começou a queimar no nosso coração o desejo de compartilhar esse entendimento sobre igreja. São 15 anos de caminhada dentro da igreja, meu marido 20 e poucos anos. Nós temos já uma caminhada aí, vimos muitas coisas, ouvimos muitas coisas, experimentamos muitas coisas boas e ruins. E como o Christian sempre fala, nós temos que estar em locais e observarmos aquilo que é bom e absorvermos o bom, realmente rejeitarmos aquilo que não é edificante e aprender também nesse interim, nesse balaio de informações, como não fazer. Então, nessa caminhada que o Senhor teve misericórdia de nos chamar a iniciar com Ele há muitos anos atrás, nós fomos observando e aprendendo muitas coisas relacionadas à igreja. No entanto, há 2 anos e meio atrás, nós fizemos um evento e naquele período o Senhor colocou no meu coração um comando, de fazer uma pesquisa, aprofundar mais sobre a igreja, compreender o seu princípio, entender toda a sua dinâmica, ter olhos de um observador, tentar não olhar pelos olhos da alma, nem pelos olhos da emoção, mas realmente fazer um levantamento, compilar todo esse levantamento e chegar a uma conclusão. E eis que eu cheguei a essa conclusão. E é por isso que eu estou aqui hoje para compartilhar com você tudo aquilo que o Senhor tem revelado através da sua palavra, através de fatos históricos, através dessa linha do tempo, que é o início da igreja primitiva, até o tempo pós-moderno que nós vivemos hoje. Então nós precisamos compreender em que parte da linha do tempo nós estamos inseridos. Você que estudou na escola com certeza vai lembrar de algo que os professores de história nos falavam, que nós precisamos compreender o passado, para não cometer os mesmos erros no presente e assim mudar todo o futuro. Com a igreja não é diferente. Nós precisamos realmente mergulharmos no entendimento mais profundo do que é a igreja, de como a igreja nasceu, como ela foi desenvolvida, por que nós estamos no estado que nós estamos hoje, e assim também chegar a uma resultante. Essa resultante é entendermos onde o Senhor quer que nós venhamos a chegar como igreja através da palavra. Então você tendo a palavra como parâmetro, você trazendo todo esse contexto histórico, todo esse contexto social, todos os acontecimentos eclesiásticos da igreja e colocando tudo no mesmo prato, misturando com a presença do Espírito Santo, temperando com a persistência e a paciência, você chega a uma conclusão, e essa conclusão são os planos de Deus para a sua igreja, que são planos de bem e não de mal, para o futuro que eu e você temos esperado, que é o quê? É um futuro de bênção para as almas, para a igreja, para a noiva do Senhor. Amém, amados? E nós vamos iniciar então com uma passagem bíblica que é muito conhecida por mim e por você, que relata a história de Davi. A palavra diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou desejo de poder, de glória, entre colchetes. Davi a numerar Israel, e disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, contai a Israel desde Beceba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Ele, pelo que saiu Joabe, passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. 1.100.000 homens, dos que arrancavam a espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam a espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe.
esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu Israel. Vejam bem, uma atitude de um rei levou a perecer toda a nação. Nós conhecemos essa palavra e nós sabemos que Deus ele veio com juízo sobre o povo de Israel por causa de uma atitude, uma má conduta do rei Davi. Essa história, né, que está nos livros históricos da Bíblia, ela serve como padrão e modelo para nós como igreja. Vejam bem, se a liderança de um ministério, de uma igreja, ela erra, todo o corpo perece. Se uma parte do corpo fica adoentada, todo o corpo perece. Em outras palavras, nós precisamos compreender a partir de hoje como igreja que nós não somos uma parte à deriva ou uma parte separada de um corpo maior. Se uma igreja lá em Mato Grosso ela está em pecado, se a sua liderança está contaminada, a igreja aqui do Rio Grande do Sul, ela também vai sofrer. Porque Deus ele não olha o corpo compartimentado, Deus ele olha o corpo na sua totalidade. E assim como Davi ele teve um posicionamento errado, nós como igreja também, se tomarmos os posicionamentos errados como líderes, como servos e sacerdotes da noiva do Senhor, todo o corpo irá perecer. Veja como é interessante que um posicionamento de uma pessoa dentro do corpo, uma pessoa dentro da nação, ela pode gerar todo um transtorno para um povo, para uma casa, para uma família, para um indivíduo. Aí você pode dizer assim, Tati, mas ele era um rei. Mas lembre da história de Acã. Acã, ele era servo de Josué. Deus havia dado uma ordem. Não mexa nos despojos, não tome nada deles. Nada. Eles tomaram a cidade, mas Acã teve o seu coração tomado pela ambição. Resolveu então reter e escondeu dentro da sua tenda. Eles foram invadir uma outra cidade, veja o que aconteceu. Aquele povo da qual deveria ter sido submetido ao povo de Israel, na verdade conseguiram vencê-los. Tudo isso por causa de um desobediente. Lembrem de Jonas. Jonas não era rei. E Jonas foi incumbido, como profeta de Deus, a levar uma mensagem a um povo do qual ele não gostava. Por causa da sua desobediência, a desobediência de um, quase levou um navio inteiro para o fundo do mar. Apenas um desobediente pode estragar o futuro de uma nação, pode destruir o futuro de famílias, pode destruir o teu e o meu futuro. Veja bem, Adão e Eva, o maior de todos os exemplos. A palavra nos ensina que por causa de um, o pecado entrou na humanidade. Mas louvado seja o nome do Senhor, que por causa de um, veio a graça, a misericórdia e a salvação sobre a minha vida e sobre a sua vida. Como Jesus ele é o precursor do nascimento da igreja, como Jesus ele é o cabeça deste corpo que é de Cristo, nós temos a esperança no nosso coração de vivermos um realinhamento e realmente vermos a noiva do Senhor curada, vivendo os seus propósitos que durante esse período foi se perdendo. A visão ela foi realmente sendo contaminada. A igreja realmente foi sendo cheia de muita coisa do mundo para atrair as almas, quando na verdade nós temos que ser cheios do Espírito Santo como igreja, para que as almas elas sejam atraídas pelo poder dele, porque o homem realmente nada pode fazer. Então, tomando como exemplo isso, amados, vamos voltar um pouco da nossa realidade hoje. Nós estamos vivendo esse período pós-moderno, o período onde a igreja realmente tem experimentado uma gama de possibilidades de crescimento, uma gama de possibilidades de meios de comunicação. Se nós contextualizarmos, pegarmos a realidade do período dos apóstolos e pegarmos a nossa realidade hoje, veja bem como abençoados e agraciados nós somos por Deus, por vivermos esse período onde nós temos tanta facilidade de levar e de receber o Evangelho. Nós estamos vivendo esse período da idade contemporânea e para a igreja realmente é um período de pós-modernidade, né? Mas só que nós precisamos voltar um pouquinho mais para tentarmos entender muitas e muitas coisas que estão embutidas nessa realidade pela qual nós estamos inseridos. A igreja ela nasceu no período chamado Idade Antiga, né? E naquele período chamado Idade Antiga, primeiro houve o nascimento de Jesus Cristo,
Depois nós temos a igreja apostólica, que é o momento onde a igreja começa a sua dispersação através dos apóstolos. Em seguida nós temos a igreja perseguida, né? O período onde a igreja mais cresceu, por incrível que pareça, por causa da perseguição. Depois nós temos a igreja imperial, que é quando Constantino ele resolve liberar o cristianismo, né, depois de um período tenebroso, onde a igreja estava sendo perseguida, onde as pessoas estavam sendo mortas, né, por declarar-se cristãos. Constantino viu que o seu império estava declinando, que a quantidade de cristãos estava crescendo muito, então ele teve uma ideia genial, né, ele declarou uma frase que ficou muito conhecida no período, é Deus no céu e Constantino na terra. Então ele fez realmente um decreto liberando os cultos dos cristãos, liberando os cristãos de toda a sentença de morte, né? Ele compreendeu que o seu reinado estava acabando e ele realmente precisava fazer uma aliança. Então depois desse período, a igreja ela começou a crescer muito. Por quê? Porque ela teve todo o respaldo do governo, do Estado, ela não tinha mais um empecilho e a igreja começou a crescer. Depois desse período nós iniciamos, depois de um grande pico de crescimento, lá no auge nós estamos no meio da Idade Média. Na Idade Média houve um declínio, né? Um declínio de um crescimento do verdadeiro evangelho. Né? E por que isso, pastora? Porque é um período onde a igreja ficou muito atrelada ao Estado. Né? Então a igreja ela se tornou detentora do poder, porque as pessoas não sabiam ler, porque as pessoas eram analfabetas, porque a Bíblia ela só estava traduzida para o latim, basicamente. Né? Então nem todo mundo tinha um acesso à palavra como nós temos hoje, por exemplo. Então o Estado e a igreja eles eram muito manipuladores no sentido de reter o poder. Né? E a igreja vendo isso como oportunidade, nesse período conhecido como Igreja Católica apenas, eles começaram a monopolizar, né? E aí nasceu o que? As indulgências, né? Que a grande maioria de nós conhecemos, onde as pessoas elas pagavam para ter certeza da salvação. Depois desse período de indulgências, nasceu então as 95 teses de Lutero, né? Que é bem interessante porque Lutero de culto, um homem informado, um homem que sabia ler, e aquilo gerou uma revolta no coração dele, né? Ver a igreja reter o conhecimento e ainda realmente colocar como meio de salvação não Jesus Cristo, mas as indulgências. E ali no meio daquelas 95 teses, ele pregou essas teses nas portas, gerou uma grande revolução na Europa, né, que ecoou para outros países, e ali nasceu então o protestantismo. E é interessante que eu separei algumas teses dele que eu achei bem interessante, como por exemplo: erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda pena e salva pelas indulgências do Papa. Né? A 22, que eu achei também bem interessante. Com efeito, ele não dispensa as almas no purgatório de uma única pena. Segundo os cânones, elas deveriam ter pago nesta vida através das indulgências. 23. Se é que pode dar algum perdão de todas as penas a alguém, ele certamente só é dado aos mais perfeitos, isto é, pouquíssimos e inexistentes. Né? Ou seja, ele realmente bateu de frente a um sistema corrompido, a uma igreja manipuladora, a uma igreja pecadora, a uma igreja que estava tirando realmente a glória de Jesus Cristo. E luteranismo, a gente também nesse mesmo período nasceu então o calvinismo, que deu origem à igreja presbiteriana, né? Logo depois nasceu a igreja anglicana, em meio a muita confusão. Por quê? Porque a igreja anglicana ela nasceu a partir de um rei chamado Henrique VIII, e esse rei ele criou essa nova linha, né, de religião porque ele queria se divorciar e a igreja não aceitava o divórcio. Então ele falou: vocês não me deixam divorciar, então eu vou criar a minha religião. E ele nasceu com muita controvérsia, né, a igreja anglicana. Depois desse período da igreja anglicana, aí a igreja realmente começou a passar, calvinista, luterana e anglicana, a igreja realmente começou a passar por um período de reforma. Né? E esse período de reforma ele foi ampliando, foi se ampliando. Resumidamente, então, nesse período aqui nasceu 3 linhas. 4 com a igreja católica. Então nós tínhamos a igreja católica, a igreja luterana, a igreja calvinista e a igreja anglicana. Né? Depois desse período, o que foi acontecer principalmente na Europa,
né, houve uma subdivisão. Por quê? Porque ali nasceram os conformistas e os não conformistas. Né? Os não conformistas eram aqueles que não se submetiam, né, ao Estado, eles estavam livres do Estado. E os conformistas eram aqueles que tinham ainda algum elo com o Estado. Né? E dessa ramificação nós entramos logo em seguida, saindo da Idade Média, né? Nós vamos para o primeiro período, é o período da Igreja Reformada, que aí já é esse período aqui, que é o período da Idade Moderna. Depois desse período chegou ao ápice, né, da Igreja Reformada ali até 1789, começa um declínio novamente e há uma ramificação porque ali acontece a Revolução Francesa. Né? Com a Revolução Francesa a igreja ela também foi atingida, então ela começa um ápice de crescimento novamente, que nós conhecemos como igreja pós-moderna ou igreja contemporânea. E dentro dessa igreja pós-moderna, aí nasceram quais igrejas, pastora? Essa que é interessante, porque aí vem a primeira onda pentecostal. Nessa primeira onda do pentecostalismo, nasce então a Assembleia de Deus, né, que foi trazida nessa onda, essa onda de avivamento, esse fogo foi trazido pelos irmãos suecos, Wingren e Berg, né, eles vieram para o Brasil, se instalaram especificamente lá nas minhas terras, lá no Pará, ficaram lá, acenderam realmente o fogo, né, ali nasceu a Assembleia de Deus. E essa foi a primeira onda do pentecostalismo. Depois veio a segunda onda do pentecostalismo, que foi a onda da cura divina. Né? Com essa nova onda do pentecostalismo, foi se tirar daquela concepção do sofrimento, né? De que o sofrimento é a vontade de Deus para a minha vida. Né? Na verdade, eles vieram trazer uma outra visão, uma visão bíblica, que é a que eu também acredito, segundo as palavras de Deus, né, que fica muito claro à medida que você vai ler nas Escrituras, é que, da mesma forma que o Senhor, Ele te deu direito à salvação, Ele também te dá direito à vida e vida em abundância, com saúde, né, com prosperidade, com paz, né, com alinhamento dos propósitos de Deus para a tua vida, ou seja, tudo isso vai trazendo bem e vai arrancando o mal da raiz. Né? Então, essa segunda onda pentecostal, ela trouxe essa visão de que o sofrimento ele não era a vontade de Deus, que não estava no coração de Deus. Então, a partir desse momento aqui, foi que a ramificação da igreja se ampliou ainda mais. Veja bem, foi nesse período que nasceu a igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja pentecostal Brasil para Cristo, Deus é Amor, Casa da Bênção, a Bíblia do Brasil, a Unida do Brasil, o Ministério Cristo Vive, Igreja Unida, vai trazendo bem e vai arrancando o mal da raiz. Né? Então essa segunda onda pentecostal, ela trouxe essa visão de que o sofrimento ele não era a vontade de Deus, que não estava no coração de Deus. Então, a partir desse momento aqui, foi que a ramificação da igreja se ampliou ainda mais. Veja bem, foi nesse período que nasceu a igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja pentecostal Brasil para Cristo, Deus é Amor, Casa da Bênção, a Bíblia do Brasil, a Unida do Brasil, o Ministério Cristo Vive, Igreja Unida, Igreja Nova Vida e por aí vai. Essa segunda onda, ela trouxe essa característica como base, né, característica bem profunda da questão da cura divina, da libertação, né, ela guarda muitas semelhanças com a questão da igreja da primeira onda. Por quê? Porque, querendo ou não, é uma onda mais pentecostal, uma onda mais avivada. Depois depois dessa segunda onda do pentecostalismo, veio o neopentecostal. Né? E aí, dentro dessa linha neopentecostal, houve uma ramificação ainda maior. Né? E uma das igrejas mais conhecidas que nasceram nesse período é a Universal, né? Que sempre gerou bastante polêmica, né? Que tem como cabeça o pastor Edir Macedo, o bispo. Né? Então, ela nasceu nos anos de 1969 e 70, se não estou equivocada, e ela tem realmente como referências homens muito, muito, muito cheios do Espírito Santo, como o Reagan, né? Quem já leu o livro dele sabe que o Kenneth Reagan ele era realmente um homem cheio de Deus. Eu já li inúmeros livros dele, né? Mas o Edir Macedo ele se baseou na questão da teologia da prosperidade usando todo o conhecimento do Reagan, né? Eu já li, mas ele tem como base esses dois homens, o Kenyon também, né? Que ele morreu lá em 1948, também é um grande referencial, que participou de uma grande onda de avivamento nos Estados Unidos. Então essa segunda onda neopentecostal, ela chegou a todos os estados do Brasil, né? Ela é relativamente mais democrática, por quê? Porque ela ampliou uma ramificação maior de tipos de igreja, que acaba alcançando um
público diverso, mas que de certa forma não deixa ninguém de fora, né? Só que o problema da ramificação é que há uma perda de controle, né? A igreja realmente ela fica vulnerável no sentido de doutrinas e de ensinamentos enganosos que são enxertados e que são passados para o povo de Deus, realmente fazendo com que as pessoas elas tenham náuseas, que elas tenham problemas intestinais, porque o alimento que tem sido derramado não é um alimento que vem realmente da palavra, da plenitude da revelação da palavra, e acaba que vai gerando muita heresia, muito problema no meio do povo de Deus, vai dando legalidade para muito pecado, e assim a igreja ela fica sendo cada dia mais contaminada, e a gente não consegue vislumbrar realmente uma luz no fim do túnel de cura, né? Então a gente tem que entender, com todo esse pequeno resumo que eu fiz para vocês, gente, isso aqui é algo que tem que ser estudado, né? Eu estou aqui para instigar você a pesquisar mais. Mas veja bem, a gente não pode andar nos dois extremos. Nós aprendemos que Deus é um Deus de paz, não de confusão, e Deus é equilibrado, né? O Senhor Jesus sempre foi uma pessoa extremamente equilibrada. Ele nem era manso demais, nem era explosivo demais. Ele tinha os seus momentos certos, ele falava as coisas nos momentos certos, na hora certa. Então o equilíbrio faz parte do reino de Deus. Veja bem, a igreja quando ela nasceu com um modelo, né? Ela nasceu com uma formatação, mas ela foi crescendo, ela foi se desenvolvendo e chegou a um ponto onde a igreja ela ficou totalmente tomada por um único núcleo, né? Um único grupo de pessoas, que era no período ali do nascimento da igreja católica, na Idade Média, o ápice da igreja católica, né? E aí o que aconteceu? Quando apenas um pequeno grupo ele retém o poder, dá esse tipo de problema. Mas há problema também quando a ramificação é muito grande, né? Por quê? Porque isso dá margem para acontecer uma série de erros, que vai gerando o quê? Enfermidades dentro da igreja. E é aqui, né, é nesse ponto da linha que nós estamos. Nós estamos vivendo o período pós-modernismo, como igreja nós estamos vivendo realmente uma dinâmica expansiva, o melhor momento, eu diria, onde nós temos a liberdade de falar, principalmente aqui no Brasil, nós temos a liberdade de cultuar, de adorar, de declarar a nossa fé, mas nós também temos vivido e percebido e visto, né, uma contaminação histórica na igreja, né? E tudo isso por quê? Porque a essência, o básico, né, os princípios básicos, gente, eles estão se perdendo, né? Quando você vai realmente tentar pegar uma visão panorâmica da igreja, quando eu falo panorâmica, eu estou falando do mundo todo, estou falando igrejas dos Estados Unidos, igreja do Canadá, igreja da Europa, né? Igrejas na Europa onde se tornaram museus, até bares e boates, né? Para você ver que estado chegou a igreja. E quando você pega um contexto muito maior, né, dessa linha da igreja, quando você pega nações, você vai ver como está complicado, né? Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade, né, de nós recebermos o entendimento e começarmos como igreja realmente a, pelo esforço, trazer o reino dos céus para a terra, né? Porque assim, nós falamos tanto em servirmos, falamos tanto em trazer o reino dos céus para a terra, fazemos eventos, mas antes da gente realmente começar a querer pregar um evangelho, né, para alcançar aqueles que estão de fora, nós precisamos compreender que primeiro a nossa igreja precisa estar curada. O nosso coração precisa estar realmente totalmente submisso ao Senhor Espírito Santo, totalmente alinhado com a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, realmente lutando todos os dias contra o pecado, porque quando você vai ver o contexto geral, gente, de toda a situação, qual é a maior preocupação? Anos atrás o Senhor Espírito Santo me falou que nós estamos vivendo um período realmente de uma unção de João Batista, né? E qual era a função de João Batista? Preparar o caminho. A minha função e a sua função como igreja é nós prepararmos o caminho. Isso só acontece mediante a pregação de um verdadeiro evangelho, que nós vimos lá na igreja primitiva, né? Um evangelho que ensinava que cada um teria que carregar a sua cruz, um evangelho que confrontava o pecado, um evangelho que demonstrava que haveria morte e consequência para aquele que realmente ainda ficava de alguma forma alimentando e escondendo seus pecados, como é o caso de Safira, né? Lá em Mateus no capítulo 27, a palavra nos remete a um momento em que Jesus estava carregando a cruz. Veja que interessante. Enquanto ele estava carregando a cruz, houve um momento que ele caiu. O peso ele se tornou tão insuportável às costas de Jesus que ele não conseguiu se manter de pé. Aí a palavra diz que um soldado romano viu um homem chamado Simão de Cirene passando e ele convocou, ele ordenou que aquele homem ajudasse Jesus a levar a cruz. Gente, isso é incrível,
porque essa palavra ela nos leva a um entendimento muito profundo do meu papel e do seu papel como igreja. Aquele que está carregando o madeiro, aquele que está levando o pecado, aquele que realmente conseguiu concluir a obra de redenção em favor da sua igreja é Cristo. Mas Ele nos chama, Ele nos convoca hoje a ajudarmos Ele a levar, junto com Ele, essa cruz. E eu tenho certeza, Jesus Ele é tão maravilhoso que a parte mais pesada Ele tem levado. Porque a palavra nos ensina que o nosso fardo, ele é leve e suave, porque é o Senhor Jesus que torna esse fardo leve e suave. Mas como igreja nós temos sido muitas vezes negligentes. Nós temos visto, aceitado, temos nos conformado com coisas dentro da igreja, com situações dentro da igreja, que nós não deveríamos nem nos conformar e nem aceitar de forma e de maneira alguma, porque isso não agrada o Senhor Espírito Santo, porque isso faz com que a igreja gere um fogo estranho. 3 coisas nós aprendemos através da palavra, e essas 3 coisas têm relação com o fogo do céu sobre o altar da sua igreja. Primeiro, o sacerdote tem que estar em santidade. Segundo, o altar ele tem que estar limpo, sem corrupção. E terceiro, a oferta. Aquela oferta ela tem que ser pura, sem mácula, ela tem que vir realmente de forma genuína do coração. E uma oferta ela só é pura, sem mácula, quando o coração está purificado. Quando nós não estamos nadando no mar da iniquidade. Porque uma coisa é você pecar, todo mundo peca todos os dias. Só que a igreja ela chegou num estado onde as pessoas elas simplesmente estão cauterizadas. Elas muitas vezes estão em fornicação em cima do altar. Elas estão muitas vezes, amados, atrelados e presos em pornografia. Vão no culto, deixam seus pecados na porta da igreja, participam do culto, levantam as mãos, oram, choram, tudo emocionalismo. Pedem às vezes até perdão, quando termina o culto vai na porta da igreja, diz pecado, sobe aqui, vamos para casa dormir porque amanhã a gente acorda cedo. Veja a que ponto chegou a igreja. Mas eu não estou falando isso porque eu escutei alguma historinha, não. São anos dentro da igreja. Anos observando coisas, e mais do que isso, eu sou uma testemunha viva que eu também levava esse tipo de vida. Eu levava esse tipo de cristianismo, um cristianismo corrompido, um cristianismo abominável ao Senhor, um cristianismo que afasta a presença do Espírito Santo. Mas eu levava aquele tipo de vida porque eu nunca tinha sido confrontada. Veja a que ponto você está dentro de uma igreja, você não ser confrontado, você não ser exortado, você não ser corrigido. Veja a que ponto a igreja chegou. Isso não acontecia, não era só porque o pastor ele tinha medo de perder membros, não, é porque a própria família estava em pecado, porque os próprios filhos estavam em fornicação, estavam em perversão, e ele se via num beco sem saída onde não podia ministrar sobre pecado. A igreja chegou a um estado de letargia, de cauterização da sua consciência, e nós precisamos despertar porque ainda há tempo de nós consertarmos toda essa bagunça através da graça e da misericórdia de Deus. E o Senhor tem procurado homens e mulheres que estão dispostos a pagar esse preço. E como é que nós vamos pagar esse preço, Tati? Primeiro, obtendo conhecimento. A palavra diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Nós precisamos realmente, com temor e com tremor, pedir, Senhor, abre os olhos do meu entendimento, para que eu possa ser uma igreja curada, para que eu possa levar cura para outros. Então hoje, tendo como foco as problemáticas que a igreja tem vivido, principalmente por causa dessa tamanha ramificação que nós temos presenciado. Hoje, há linhas de igreja que acreditam em prosperidade, há linhas de igreja que acreditam na cura divina, há linhas de igreja que são focadas só na graça, que é a igreja da supergraça, da hipergraça. Então, as ramificações, elas fizeram com que cada igreja adotasse uma única visão. Quando como igreja nós somos chamados a ter a visão de Cristo, ter como base o maior de todos os dons, que é o amor, e assim manifestar realmente o poder do Espírito Santo através de prodígios, milagres, maravilhas, cura, poder e autoridade na hora da pregação. A palavra ela é muito pontual porque ela diz que nós não devemos pregar com sabedoria humana, mas com manifestação de poder do Espírito Santo. Ou seja, nós desfocamos muitas coisas como igreja, nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos voltar ao modelo de primeira igreja, como é o modelo protótipo, é o modelo piloto que Jesus deixou para mim e para você. E é bem interessante que eu já trabalhei em fábrica, e antes de um produto ir para a série, para ser desenvolvido, nós precisamos primeiro fazer a peça piloto. Eu sou formada em design de moda,
e eu passei anos desenvolvendo peça piloto para ir para o mercado, mas antes dessa peça ir para o mercado eu fazia toda uma pesquisa, né? Eu precisava entender o que estaria no auge na próxima estação, eu precisava entender qual seria a cor que estaria em alta, né? Eu teria que fazer o quê? Um levantamento e realmente filtrar a tal ponto que eu tivesse uma convicção altíssima para poder lançar aquele produto e assim estar à frente dos nossos concorrentes. Então, da mesma forma, Deus ele deu um projeto piloto para a sua igreja. Esse projeto piloto é o modelo de igreja primitiva, é aquele modelo de temor, aquele modelo de amor, aquele modelo de unidade, aquele modelo onde o outro é mais importante do que eu mesmo, principalmente nas suas necessidades, né? Então, nós fomos perdendo. Hoje, os templos eles são mais importantes do que as almas, né? Hoje, os nossos eventos eles são mais glamurosos do que necessariamente a presença do Espírito Santo. Você compreende? Nós ficamos muito mais focados no glamour que aquilo pode gerar do que necessariamente em toda uma preparação espiritual para você atrair a presença do Espírito Santo, porque ele é a pessoa mais glamourosa da igreja. Ele é a pessoa mais necessária para a igreja. Ele é a pessoa mais importante da igreja, né? O Senhor Espírito Santo. Mas nós fomos perdendo essa essência e muitas vezes nós vamos só fazendo e fazendo e fazendo como igreja, né? Nós vamos realmente num modelo de produção de série, né? Eu vou começar uma igreja, eu vou fazer e eu tô vendo que lá tá dando certo, aquela igreja é preta, aquela igreja é branca, aquela igreja é amarela, aquela igreja tem muita tecnologia, aquela igreja tem os melhores equipamentos, tem o melhor tipo de câmera, melhor tipo de transmissão ao vivo, né? Então a climatização é a melhor que tem, né? As poltronas elas são maravilhosas, então eu vou pegar aqui como modelo, vou pegar a liturgia, né? Outra questão, a liturgia que nós temos hoje, né? A liturgia bem tradicional, ela foi implantada dentro da igreja através do helenismo, né? Então às vezes nós vamos replicando as coisas sem compreendermos de onde vem. Tá, mas isso aqui entrou como dentro da igreja? Isso aqui não é uma espécie de contaminação, né? O sistema, os principados e as potestades, vamos falar bem de forma espiritual, eles de alguma forma não contaminaram a igreja com os seus valores e a gente simplesmente vai replicando, sem saber que muitas vezes nós estamos lá pelejando para atrair a presença do Espírito Santo e não conseguimos. Por quê? Porque está contaminado com valores que não são de Deus, né? Então tudo isso nós precisamos realmente mergulharmos e compreendermos para ver o que vem de Deus para permanecer dentro da igreja. Aquilo que não vem de Deus nós temos realmente que, vamos realinhar algumas coisas aqui para que haja uma cura dentro da igreja. Amados, voltando aqui, né? Testemunho sobre as igrejas doentes. Quero compartilhar algumas coisas com vocês. Uma igreja doente hoje, ela não ficou doente por acaso, né? Ela é um eco de algo muito maior, de uma contaminação muito maior. Noé, ele era agricultor, a palavra diz assim. E houve um dia que ele plantou a sua primeira vinha e depois que a vinha deu frutos, ele resolveu fazer o seu primeiro vinho e ele bebeu do vinho, ficou bêbado. Seu filho Canaã, ele viu o pai bêbado e sem roupa e achou engraçado, ao invés de ele cobrir a nudez do pai, como eles aprendiam na lei do Senhor, não, foi o que ele fez? Ele riu e debochou. E quando ele fez isso e o pai voltou à sua sobriedade, os irmãos contaram e o pai amaldiçoou Canaã, né? A palavra diz assim: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Amados, a geração de Canaã, ela sofreu um grande abalo por causa dessa maldição que Noé liberou sobre a vida do próprio filho. Até hoje, a geração de Canaã, desse filho da linhagem de Noé, ela é amaldiçoada sobre a terra de Israel. Eles deram origem ao povo árabe, né? E até hoje o povo árabe não se dá bem com o povo judeu. Tem ali umas rixinhas, sabe? Sabe quando os fios se encostam? Esses pequenos problemas. E fora outras ramificações, mas resumidamente, eles não são um povo abençoado. Então veja bem, hoje eles vivem abaixo de uma maldição, da qual eles nem puderam escolher cometer ou não, mas por causa de uma palavra e de algo que aconteceu lá atrás, eles têm colhido. Veja bem, hoje nós temos visto muitas igrejas doentes, principalmente na sua liderança, né? Anos atrás nós conhecemos um pastor
Esse pastor, ele tinha os dons, veja bem, ele tinha os dons, ele tinha uma promessa de Deus, né, de ser grandemente usado em favor do reino de Deus, em outro estado. Esse pastor não é daqui, nós tivemos a oportunidade de acompanhá-lo, de ajudá-lo, e é bem interessante que, por causa de o erro de a resultante é catastrófica, né? É catastrófica para a igreja, para a vida do sacerdote, para a vida do líder, né? Por exemplo, igrejas que nascem abaixo de divisão, elas também são amaldiçoadas, né? Não é algo muito diferente da maldição que Noé liberou sobre a vida de Canaã. Não é diferente em que sentido, pastora? No sentido de que aquilo fica ecoando, e ecoando, e ecoando, né? Uma igreja que nasceu abaixo de uma divisão, né? Ou seja, eu estou nessa igreja, eu sou pastor daqui, mas eu não tenho mais a mesma visão, ou lá no fundo eu nunca tive, vou sair da igreja. O problema não é você sair, o problema é você levar metade da igreja com você, né? Você acaba gerando a maldição, a pessoa vai, abre o ministério dela, ela até cresce, mas depois de um período há uma ruptura dentro do ministério. Por quê? Porque há uma maldição ali gerada por um ato errado, por um posicionamento errado, por uma escolha errada, né? Igrejas que têm histórico de adultério na liderança, né? Esse pastor que eu estava comentando anteriormente, esse pastor, ele começou a dar uns sinais, ele nos procurou, né? E nós começamos a caminhar com ele, e ele começou a dar uns sinais de adultério, né? Eu sou muito observadora, e esses sinais eles ficavam claros durante a ministração, a forma que eu olhava para as ovelhas, né? E principalmente pela quantidade de mulheres que havia naquele ministério. Eram bem mais mulheres. Para vocês terem ideia, 85% da igreja eram mulheres e 15% eram homens, né? E aquilo começou a me chamar a atenção, e eu via uma certa idolatria das mulheres, né? Principalmente as casadas, que, meu Deus, era o pastor para lá, o pastor para cá, o pastor é maravilhoso. Eu comecei a achar aquilo estranho. No final, para encurtar a história, para poder compartilhar o testemunho com vocês, nós percebemos, né, nós começamos uma campanha de oração para Deus trazer à luz todas as coisas, para a gente poder estar ajudando aquele pastor, e realmente Deus trouxe à luz. Aquele pastor, ele tinha um histórico de adultério, né? Ele passou um período divorciado da sua esposa, e naquele período ele realmente acabou caindo, acabou se envolvendo com outras mulheres. Depois ele retornou para a esposa, né, e retomou o seu ministério como se nada tivesse acontecido, e naquele período ali ele também retomou o propósito que Deus tinha para a vida dele, e ele começou a crescer novamente. Foi quando nós o conhecemos, só que no entanto, porém de tanto, seu ministério estava o quê? Amaldiçoado, porque estava contaminado, né? E o que é que deu no final? Não deu bom, né? Porque o pastor, ele realmente não quis se purificar, ele não quis confessar, não quis se desligar de todos os seus vínculos do passado, se divorciou, e infelizmente o ministério acabou, né? Igrejas que prostituem a palavra, que negociam a palavra, que não pregam a palavra da forma como ela realmente deveria ser pregada, né? Porque a palavra, ela é amor, mas ela também é justiça. A palavra, ela é consolo, mas ela também é uma palavra que exorta, né? Então, há muitas doutrinas, né? Por exemplo, às vezes você visita uma igreja e você pergunta assim, qual é a visão doutrinária da igreja? Eu estou aqui só para pregar a graça, estou aqui só para pregar a esperança, estou aqui só para pregar o amor, né? Vocês sabiam que a Bíblia, ela condena de amor? Ela condena, porque a palavra, ela diz assim, que nós não devemos amar o mundo, né? Deus, ele fala de amor, mas há um amor que é abominável para ele, e esse amor é o amor ao mundo. Então nós precisamos compreender que quando há prostituição da palavra, há muito engano. As pessoas, elas perecem, as pessoas, elas são realmente levadas e encaminhadas para uma vida de iniquidade, e no final podem perecer no inferno, porque há uma prostituição da palavra. Vou dar um exemplo para vocês, né? Há algum tempo atrás, nós estávamos em uma congregação, e naquele período ali nós estávamos ajudando, servindo a igreja, né? Praticamente todos os dias da semana, estávamos bem envolvidos, e entrou pessoas novas na igreja, né? E essas pessoas novas, elas tinham recursos, eram homens e mulheres realmente com status social, que poderia realmente abrir muitas portas para a igreja, mas eram pessoas que ainda não estavam prontas, né, para subir ao altar, realmente para estar ministrando, impondo as mãos na cabeça de outras pessoas,
né? Mas não houve uma preparação, realmente não houve um zelo pela casa, pelo altar do Senhor. E o que aconteceu? Essas pessoas elas foram encaminhadas para o altar. Pouco tempo depois gerou um escândalo. Por quê? Porque além de dar um mau testemunho para a sociedade, né? Uma igreja, nossa, como que já estão colocando essa pessoa no altar, sendo que nós sabemos o histórico dessa pessoa, né? O próprio Paulo, gente, Paulo era assassino, fariseu de berço, né? Perseguidor dos cristãos. Ele ficou 13 anos basicamente em preparação, antes de ser enviado e comissionado. E nós temos prostituído a palavra de Deus. Por quê? Porque nós queremos simplesmente usar da força para trazer o reino de Deus para a terra, mas trazer um reino de Deus corrompido, não um verdadeiro reino. E essa força é uma força humana no sentido de gerar um alto benefício e não uma força para trazer um real e verdadeiro reino de Deus. Igrejas que andam na manifestação dos dons, profecia, visão, revelação, contudo, porém, entretanto, os dons estão contaminados, tá? Vou dar exemplo para vocês. Pessoas que eram da religião, pessoas que eram do satanismo, do espiritismo, se convertem. Essas pessoas normalmente elas têm dons, né? Mas esses dons estão contaminados porque as portas do seu entendimento, as portas do seu espiritual foi aberta para as trevas e elas estão lá ministrando, né? Às vezes você vai no culto e aí algumas vezes as pessoas não têm discernimento mesmo. Elas vão no culto, aí vem alguém com uma palavra de profecia, uma palavra de conhecimento, de revelação, entrega algo e todo mundo fica, uau, essa pessoa é de Deus, mas muitas vezes nem imagina que aquilo pode ser um espírito de adivinhação. Por quê? Porque o seu ministério não foi purificado, né? Veja Moisés. Moisés, ele foi criado no Egito. Ele era um homem extremamente culto, conhecedor, com certeza, da religião egípcia. Com certeza ele aprendeu muita coisa que era contrária à palavra de Deus, mas antes do Senhor o usar, Deus purificou o ministério dele. A palavra diz que o Senhor entregou um cajado na mão dele e disse assim, Moisés, joga o teu cajado. E ele jogou o cajado. Quando ele jogou o cajado, aquilo se tornou uma serpente, né? E a palavra diz que Deus mandou ele pegar pela cauda da serpente. Quando ele tocou, o cajado voltou ao normal. Aquilo foi um ato de purificação. Nós já tivemos um caso desse dentro do ministério, de uma moça que era da Umbanda. Aliás, a família dela era da Umbanda, ela teve alguns contatos e ela se converteu e ela tem o dom, sim, da palavra de revelação e de conhecimento, mas no princípio ali vinha demônios de adivinhação e sopravam no ouvido dela. E eu começava a sentir quando o demônio entrava no ambiente e ela logo em seguida vinha entregar a profecia, eu sentia toda a opressão, todo o peso, a atmosfera mudava. E eu comecei a orar, que eu disse, Senhor, isso não vem de ti, né? Depois ela ficava extremamente cansada e sugada, né? A pessoa que fica cansada e sugada são espíritos demoníacos mesmo, que está sugando a vitalidade dela. E no final nós fizemos orações de renúncia, ela renunciou toda a ligação dela, todos os chakras, tudo aquilo que foi aberto, que era comunicação com o mal, e ali o seu ministério foi purificado para a honra e glória do Senhor. Hoje ela é usada por Deus para a honra e glória do Senhor. Pastores com histórico de conversão sem libertação completa, né, que é o que eu acabei de falar para você. Tem um caso também que o pastor Coach, ele até comenta no livro, que foi um pastor que ele atendeu, e eu fiquei bem impactada com essa história, eu li anos atrás e nunca esqueci, que ele comenta que o pastor chegou para ele e falou assim, pastor, Deus me usa na profecia. E ele disse, pastor, que bom. E ele foi num culto, participou de um culto com esse pastor, e ele teve o discernimento e percebeu que aquilo era um espírito de adivinhação. Então o pastor no final procurou, né, o pastor que estava dirigindo o culto, né, e ele falou, olha pastor, o senhor tem realmente o dom, né, da revelação, da palavra de conhecimento, no entanto o seu dom está contaminado, né, o senhor precisa renunciar a uma entidade que passa as informações para o senhor, e o senhor tem conhecimento disso, né? E ele falou que tinha, né? Mas que infelizmente ele não ia renunciar, porque se ele renunciasse ele corria o risco de acabar com o ministério dele, né? Porque assim, amados, quem dá poder para o homem é o diabo, né? Quem tem poder em nós, em favor do reino, é o Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada, mas o diabo ele é muito de manipular a cabeça dos líderes, né, da igreja, para a pessoa não abrir mão, né, não abdicar disso que é abominável a Deus, que é espírito de adivinhação, para poder manter realmente uma posição, né, uma posição de poder, uma posição de mão de líderes contaminados, né? Isso também acontece. Infelizmente, pessoas que se prostituem, pessoas que são adúlteras, lideranças, né? Estou falando de lideranças.
líderes que são adúlteros, líderes que têm histórico de perversidade sexual, que nunca foi confessada, né, que nunca fizeram uma oração de desligamento de alma, às vezes vem do mundo, faz um curso de teologia, se torna pastor, ou até nem faz um curso de teologia, né, simplesmente alguém fala, você fala muito bem, você tem uma ótima dicção, você é uma pessoa muito extrovertida, você é cativante, então vamos lá, você vai ser pastor, né, então a pessoa nem passou por um período realmente de purificação e é colocado como alguém responsável para pôr a mão no arado e prosseguir, e quando na verdade está contaminado e está gerando doença dentro da igreja, né? Todos esses pontos, principalmente este último que eu falei para vocês sobre a imposição de mãos, né, com contaminação, isso é muito sério. A igreja, ela tem doenças microscópicas, né? Isso nós não compreendemos, que nós precisamos limpar as nossas mãos antes de fazermos algum tipo de cirurgia. Nós vamos estar contaminando outros corpos com a mesma enfermidade que há dentro do coração da liderança, dentro da igreja. Então a primeira parte de cura da igreja, ela tem que acontecer dentro do coração dos sacerdotes, porque veja bem, uma atitude errada de Davi levou toda a nação de Israel a perecer, toda a nação de Israel a perecer. Uma atitude errada de Jonas, de desobediência, quase levou um navio cheio de pessoas, de almas, à morte. Então nós como igreja, nós precisamos compreender, como líderes, porque a primeira parte que tem que ser trabalhada para uma igreja curada é na liderança. Nós precisamos ser purificados, nós precisamos ser curados, nós precisamos realmente ter as nossas vestes santificadas, precisamos, se for necessário, voltar lá atrás, pedir perdão, precisamos confessar pecados escondidos, precisamos ter temor no nosso coração para subir no altar, realmente com vestes limpas, com o coração limpo, com mãos limpas, né? Um coração puro, compreendem? Porque a igreja, para ela viver um verdadeiro processo de cura, tem que começar pela base. E essa base tem que começar no sacerdócio, tem que começar na liderança, tem que começar realmente no coração dos pastores e das pastoras, né? Chegar diante da igreja, pedir perdão pelos seus pecados, né? Tem um caso bem interessante que eu escutei um tempo atrás de uma pastora que compartilhou, e ela falava assim, uma vez eu fui visitar determinada igreja, e quando eu cheguei lá, o pastor compartilhou comigo que era muito difícil, pastorear aquela igreja, que os membros eles eram difíceis, eles eram rebeldes, que era tão difícil que a sua esposa tinha tido um aborto por causa da pressão e da maldade no coração daquelas ovelhas. Ela ficou apavorada, ela disse, meu Deus, o que é isso? E ela foi orar, ela disse, pastor, eu vou tentar ajudar o Senhor. E ela foi orar, ela entrou num período de consagração a Deus, pedindo a Deus entendimento, e ela relata que depois de um tempo o Espírito Santo falou assim, peça para ele ler as atas da igreja. Ele foi ler as atas da igreja, ele descobriu que ele era o 7º pastor daquela congregação. Ele havia caído, ele havia adulterado, né? E aí a igreja simplesmente o mandou embora, depois veio o pastor cometeu o mesmo pecado, veio o terceiro pastor também adulterou, e por aí até o 6º pastor, e ele era o 7º pastor. Quando ele leu as atas, ele ficou apavorado, ele disse, pastor, e agora o que é que nós fazemos? O que é que nós devemos fazer, pastor? E a pastora disse, você vai ter que pedir perdão pelo erro dos pastores anteriores. Lembrem, amados, que Neemias ele foi levantado para ser reparador de brechas. Ele foi convocado para voltar a Jerusalém e ajudar a levantar de novo as muralhas que estavam destruídas. Quando ele terminou de levantar as muralhas, a palavra diz que ele reuniu todo o povo, ele leu os pergaminhos, é praticamente como se ele tivesse lido as atas anteriores, e o povo começou a gemer e a chorar, e um espírito de clamor veio sobre o povo, porque o povo percebeu que eles estavam vivendo tudo aquilo por causa dos erros dos seus antepassados. E a palavra diz que aquele espírito de clamor veio sobre o povo chorou, o povo clamou, o povo pediu perdão, se arrependeram dos seus maus caminhos e Jerusalém começou a ser restaurada de novo. Na Bíblia nós aprendemos todas as chaves e todos os segredos para nós sermos bem-sucedidos como igreja. Esse pastor ficou de joelhos na frente do altar e pediu perdão por todos os pecados dos pastores anteriores. Resultante, Tade, o que é que houve?
a igreja foi restaurada. Um ano depois a pastora voltou lá e ela relatou que a igreja estava uma bênção, que as ovelhas estavam bem melhores, né, que o relacionamento do pastor com a igreja e com a cidade tinha mudado completamente. Então veja bem, às vezes a sua igreja você está perecendo porque há coisas que você está colhendo que nem suas são. Né? Você pode ser um filho de Canaã amaldiçoado sem saber que as gerações anteriores da liderança lançaram algo sobre o teu ministério. Às vezes você nasceu como cristão dentro de um leito de uma igreja de divisão. Né? Ou seja, você é fruto de uma igreja que nasceu de uma divisão, em outras palavras. E você carrega esse legado. Tati, mas como eu posso mudar isso tudo? Pedindo perdão a Deus. A cura da igreja, ela começa através das lideranças, através dos sacerdotes. Se eu e você como pastores nos humilharmos, jejuarmos, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, o Senhor, Ele é galardoador para curar a terra da igreja, para curar o coração da igreja e mudar totalmente o futuro da nossa congregação e da igreja do Senhor no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo. Essa é a meta de Jesus. Ele nos chamou para viver um tempo de unção, para viver um tempo da unção de João Batista. Mas para isso nós precisamos pregar a verdade do Evangelho. Mas a verdade do Evangelho só vai ser pregada se nós estivermos realmente alinhados, sem oportunidades do inimigo nos acusar diante do tribunal de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque todas as vezes que há legalidades em uma liderança, em um pastor, em uma pastora, por causa de pecados ocultos, por causa de iniquidades que foram simplesmente colocadas dentro de um quartinho e trancafiadas na casa que se chama coração, o inimigo ele pode usar isso para te derrubar e te parar. Veja bem, esse pastor, que teve a ajuda dessa pastora, onde ele ficou de joelhos e pediu perdão pelos adultérios anteriores, ele relatou que muitas vezes ele estava pregando e ele sentia como se alguém acariciasse as suas partes íntimas. Ou seja, o altar estava contaminado e aquele homem estava sendo tentado a adulterar. Olha outra situação da qual o Espírito Santo me traz à memória agora. Um outro pastor que estava passando por um processo, que estava acompanhando o processo de libertação junto a uma ovelha da sua igreja. Ele impôs as mãos sobre a ovelha, manifestou, era uma pombagira. Aquele demônio olhou bem para o pastor e disse: olha, pastor, eu vou voltar e vou te pegar. O pastor repreendeu o demônio, mandou embora, mas aquilo ficou na cabeça dele. Ele relata que passou alguns meses e ele começou a ter uns desejos estranhos. E escutava uma voz mandando ele sair lá no pátio. E quando ele saía, tinha sempre, normalmente, uma mulher na calçada do outro lado, uma prostituta. E aquilo começou a gerar uma cobiça e um desejo no coração dele, os gatilhos do passado nos visitando e de alguma forma gerando algum desejo no nosso coração porque há alguma legalidade. Mas ele foi muito sábio, procurou ajuda pastoral, os pastores tiveram sabedoria, o orientaram, fizeram ele renunciar a toda a ligação que ele teve no passado. E qual era a ligação dele? Veja bem, ministério contaminado, com dons contaminados. Ele era da Umbanda, se converteu, não fez nenhum tipo de preparação, mas tinha os dons, foi consagrado a pastor muito rápido, não havia realmente deixado que Deus refizesse o vaso, limpasse o vaso, né, tornasse ele um odre novo, completo, e aí ele começou a receber aquele vinho, mas o óleo estava roto, estava contaminado, e o que é que deu? Ele quase caiu, mas ele teve sabedoria de procurar ajuda, renunciou, e ele nunca mais teve esse problema. Por quê? Porque para nós termos uma igreja curada, primeiramente, aqueles que são chamados a cooperar com a obra do Senhor, os pastores, as pastoras, as lideranças, precisam ser purificadas. E amados, quando eu falo liderança, eu falo diáconos, presbíteros, falo líderes de ministérios, precisam ser purificados. Por quê? Para que não venha a perecer. Porque o Senhor, Ele não te chama para colocar a mão no arado para você perecer e morrer e minguar no meio do caminho. Porque, como diz a palavra, mais importante do que o começo das coisas é o final das coisas. A meta do Senhor Jesus de chamar a mim e a você para ser cooperadores do seu reino é realmente nós colocarmos a mão nesse arado, prosseguirmos e em Cristo sermos mais do que vitoriosos. Porque a promissória dessa vitória já está na nossa mão, está encharcado pelo sangue do Cordeiro.
Mas para ela ter uma validade e um cumprimento total, onde o inimigo olhará para mim e para você e não poderá nos atacar, é uma vida em santidade, é um alinhamento completo, é uma renúncia completa, é um arrependimento completo. Veja Acã. Acã foi com Josué invadir uma terra e por causa da cobiça do seu coração ele roubou, usurpou, guardou o que não era dele dentro da tenda e por causa de um homem, todo o povo tomou uma surra do inimigo. Às vezes nós estamos perecendo como ministério porque há um Jonas, há um Acã no meio de nós e às vezes até como pastores nós estamos com as nossas vidas alinhadas. Mas nós não sabemos o que está acontecendo ali nos bastidores. Ou às vezes até sabemos, mas somos coniventes. Por quê? Porque é aquele obreiro, porque é aquele líder, porque é aquele irmão, outrora me ajudou, porque ele foi alguém que injetou recurso no ministério, porque ele é alguém que mantém o ministério. Por isso eu vou fechar os meus olhos. Há um preço. Uma igreja curada sempre vai requerer um sacrifício. Mas um sacrifício que vai alinhar, um sacrifício que vai trazer realmente, de fato, de verdade, o verdadeiro reino de Deus para as terras. O verdadeiro reino. Todo realinhamento, amados, vai gerar um sacrifício. Um realinhamento da vontade de Deus para as nossas vidas ou para a igreja sempre vai ter um custo. Quando você vai fazer uma reforma na sua casa, sempre dá muita função, né? A casa nunca fica limpa direito, você não tem mais conforto, é sempre gente saindo e entrando dentro da tua casa, você não tem mais nem privacidade direito. É um período, mas depois daquele período a casa fica pronta e você olha com contentamento e diz, valeu a pena. É isso que nós precisamos compreender como líderes, como servos, como obreiros, como filhos de Deus. Nós precisamos realmente deixar o Senhor e o Espírito Santo concluir a obra que Ele começou na amada igreja do Senhor, na minha vida e na sua vida como líder, na minha vida e na sua vida como ovelha. Porque a meta do Senhor é realmente, como igreja, nos ver como líderes, como uma ponte para preparar o caminho para a salvação. Porque João Batista ele batizava na água, mas veio um que era muito mais poderoso, que batizou no Espírito e com poder. Mas uma igreja ela não manifestará nem o Espírito, nem o poder, se houver, infelizmente, corrupção nos vasos, nos corações. Infelizmente. Amém, amados? Compartilho com vocês esse primeiro pedaço de uma grande aventura que nós vamos caminhar juntos, nessa grande empreitada que é compreender um pouquinho mais como uma igreja é de fato e de verdade curada. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, essa palavra ela possa ir no mais profundo do teu coração e que ela venha gerar frutos e frutos a 100 por um, para a honra, glória e louvor do nome do meu Pai. Amém, amados? Muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Te peço que você compartilhe, peço que você deixe o seu like, peço que você comece a nos seguir aqui no YouTube e no Instagram também. Você vai ser muito bem-vindo e espero os teus testemunhos. Manda aí mensagem box, fala conosco, tá bom? Beijo no coração e até mais. Deus abençoe.